Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos e nos alegrando, numa data tão especial, comemorando o favor de Deus e permitir que cheguemos a completar mais um ano de vida como igreja organizada. Fico muito feliz de poder estar aqui nessa noite, de poder rever alguns irmãos e observar que há muitos outros que eu não conhecia ainda, não é? Graças a Deus por isso. É o Espírito Santo trabalhando na vida da igreja, através da igreja, para que também outras pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas pela mensagem do Evangelho do Senhor e recebam a graça salvadora em Cristo. Ou tantas vezes, o que acontece também, pessoas de outras igrejas que vieram morar aqui perto, que conheceram a igreja, que resolveram somar a esta comunidade. Então, louvado seja Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele continuará a fazer. Eu gostaria só de fazer algumas observações. Primeiro, há determinadas apresentações que depois que chega ao fim, tem pastor que eu vou sair correndo daqui, porque, gente, falou tanta coisa, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer aí na frente? A gente sobe com ainda mais senso de que nós precisamos muito do favor de Deus, para que a mensagem seja transmitida, para que a glória seja somente dele, para que ele fale, para que ele nos instrua e para que ele nos exorte. Então, eu peço aos irmãos e irmãs que, à medida que nós formos orando, e nós formos lendo a palavra e formos expondo, que os irmãos e irmãs permaneçam também em espírito de adoração, oração, e espírito de apreensão da palavra do Senhor, para que todos nós possamos ser edificados. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Central de Poá, e também comunico aos irmãos um abraço muito carinhoso da minha esposa. Ela não pôde vir, está com alguns problemas de saúde, mas me encarregou de transmitir essa palavra aqui à igreja. Vamos então abrir as nossas Bíblias no texto destinado à nossa consideração nesta noite, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos lê-lo a partir do versículo de número 13 até o versículo 6 do capítulo 3. Então, Marcos 2, 13 a 3, 6. Eu peço que os irmãos e irmãs, por favor, acompanhem atentos a leitura que será feita deste trecho da palavra do Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira
parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito nos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, quem somos nós, ó Deus, em nossa própria estrutura, em nosso próprio ser? Quem somos nós para apresentar-nos, ó Deus, aqui diante de Ti nesta noite, intentando, ó Deus, louvar, cantar, orar, ouvir a Tua palavra, participar de algum modo deste culto, Senhor? Quem somos nós, se o Senhor misericordiosamente não olhar-nos graciosamente através do Teu Filho Jesus, para sermos efetivamente, ó Deus, cada vez mais aceitos na Tua presença? Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos que Tu continues a usar deste favor sobre nós. Olha para nós com misericórdia, olha para nós com graça, e faz com que, ó Deus, apesar da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade, apesar de tantas coisas, ó Deus, que possamos trazer em nossas vidas e que não sejam dignas de Ti, Senhor, que apesar de tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome e para o deleite, Senhor, para o consolo e exortação do Teu povo, pedimos que Tu nos tragas compreensão espiritual, discernimento, Senhor, vindo do Teu Espírito, sensibilidade, ó Pai, para que nós possamos ouvir, ler, meditar, refletir e apreender a Tua palavra para nós nessa noite. Usa da Tua misericórdia para com o Teu povo aqui reunido. Usa a Tua misericórdia para comigo, Senhor. Que toda a glória, Senhor, seja dada somente a Ti, e que nós possamos, Senhor, ter a alegria de sentir, de ver, de compreender, de perceber, de discernir o Teu agir em nós, mais uma vez, nesta noite. No nome do Teu Santo Filho Jesus, nós oramos, Deus. Amém, Pai. Irmãos e irmãs, esse trecho que nós lemos do Evangelho de Marcos é um trecho composto de diversos momentos no ministério de Jesus. Esses eventos que aqui nós lemos não foram eventos que se sucederam naturalmente, não eram eventos contínuos. O que nós temos aqui são diversas porções, diversas narrativas de momentos distintos no Evangelho do Senhor, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante nós observarmos que, ao lermos esse texto, há um ponto e um contraponto, vamos dizer, um ritmo estabelecido nesse texto. Jesus, realizando seu ministério,
e seguidores dos fariseus, os escribas, tentando apresentar algo que trouxesse peso, algo que trouxesse dano, algo que trouxesse uma censura para o ministério e para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos aqui esse constante disse e esse outro contradisse, né? Nós encontramos este passo e este contrapasso, essa tensão constantemente neste trecho do Evangelho de Marcos que nós lemos. E aquilo que nos veio à mente compartilhar com os irmãos e irmãs nessa noite, especialmente porque trata-se também de um culto que é uma celebração diante de Deus e gratidão ao Senhor por esta igreja completar mais, estar no mês dessa igreja completar mais um ano, um aniversário de organização, que eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a que pensemos sobre esse texto, abordemos esse texto, pensando exatamente, ou levando em consideração exatamente esse ritmo, este passo, essa dinâmica que nós encontramos aqui no texto. Mas por que isto? Porque, irmãos e irmãs, nós precisamos ter um cuidado muito grande nas nossas vidas, de estarmos sempre a refletir quais são os valores, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que nós realmente precisamos desenvolver para que nós possamos caminhar como povo de Deus, para que nós possamos caminhar refletindo o caráter de Cristo nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar de modo a que os valores do Evangelho e a mensagem do Evangelho e a pessoa ao qual o Evangelho se refere, seja refletida, seja irradiada para as outras pessoas. Nós precisamos ter muito, irmãos e irmãs, um cuidado saudável de vigiar para que nós não desenvolvamos uma religiosidade extremamente formal e nos esqueçamos ao final daquilo que é essencial para que de fato vivamos de modo agradável a Deus. Pode ser que ao longo desta mensagem eu use uma expressão que nem sei se existe. Nós temos aí um professor, vários, né? Mas o pastor da igreja é professor. E depois ele vai me corrigir, né, se necessário for. Mas a ideia espero que os irmãos entendam, contrapor, e essa é a palavra que eu acho que não existe, religiosismo a temor. Porque religiosidade todos têm, mas um sistema no qual o aspecto ritual, o aspecto formal é valorizado, enquanto aquilo que é e que deve ser temor e coração e vida muitas vezes é deixado de lado. Então o título da mensagem hoje é Vinho Velho e Vinho Novo na dinâmica do reino de Deus. E nós vamos obviamente falar do vinho velho, nos referindo a pensamentos, a sistemas, a conceitos que fariseus, que escribas detinham. E vamos depois, falando do vinho novo, nos referir ao que efetivamente Jesus contrapõe ao pensamento dos fariseus e escribas e que nos servem, né? Nas palavras de Jesus, os conceitos de Jesus nos servem para que nós realmente entendamos cada vez melhor como nós devemos viver, como nós devemos absorver, como nós devemos internalizar e como nós devemos expressar nas nossas vidas, de fato, o temor a Deus, né? O temor ao nosso Senhor. Vinho velho, né? Quais são as características deste vinho velho, né? Quais são as características deste religiosismo que nós observamos nesse texto? Primeiramente, nós podemos observar que o vinho velho é o vinho da religiosidade agonizante de um Deus que precisa ser encontrado, isso por parte do homem. Quando nós nos conformamos simplesmente a práticas religiosas, essas práticas religiosas se tornam tão pesadas que tantas vezes nós a absorvemos como métodos que são estabelecidos para que nós possamos encontrar Deus, para que nós possamos achar Deus, para que nós possamos vislumbrar quem é Deus e a vontade dele em algum momento, em algum instante nas nossas vidas.
Quando nós nos deixamos carregar por esse tipo de pensamento, por esse tipo de conceito, nós sobrecarregamos os nossos lombos, nós sobrecarregamos os nossos ombros com leis, com conceitos que nos trazem uma agonia espiritual no lugar da liberdade e de alegria que deve viver em nós. Nós podemos vislumbrar um pouco disso no capítulo número 2, nos versículos números 16, 18 e 24. No versículo 16 diz assim: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Verso 18: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Nós ainda podemos ver no versículo de número 24: advertiram-no os fariseus: vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. E nós temos ainda no capítulo 3, o versículo número 6, no qual nós observamos a atitude final nesse trecho que nós vemos dos fariseus, dos escribas, no que diz respeito ao Senhor Jesus. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Eram pessoas que estavam extremamente preocupadas com ritualismo, eram pessoas que estavam essencialmente preocupadas com métodos, eram pessoas que estavam essencialmente preocupadas com ritos, mas não estavam preocupadas em ver a glória de Deus e o poder de Deus se manifestando em Cristo Jesus. Todo o problema deles com Cristo eram as regras. Todo o problema dele com Cristo era o cumprimento dos passos ou das leis ou dos rituais estabelecidos dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo na linha farisaica. Era a preocupação deles que essas leis fossem cumpridas para que eles pudessem chegar à presença de Deus e serem aceitos por Deus. Toda a esperança deles estava na desesperança da graça de Deus e na desesperança na força humana, no agir humano. E isso traz uma agonia constante para quem deste modo, em alguma medida, passa a pensar e a agir nas suas vidas. Estavam preocupados em se deveriam ou por que não faziam os discípulos de Jesus jejum. Estavam eles preocupados se alguém poderia ser liberto ou curado no sábado. Estavam eles preocupados se poderia ou não retirar espigas das lavouras em dia de sábado. Era tudo isso que eles pensavam. Mas por que se preocupavam com tudo isso? Porque eles criam que o destino final do homem era alcançado diante de Deus, destino aprovado, se aquele homem cumprisse todos os rituais e as leis estabelecidas. Era a situação final de glória, de gozo, estabelecida em cima das referências humanas, das expectativas humanas, do realizar humano, do pensar humano, do alcançar e do conquistar humano. Irmãos, quanto mais isso é aprendido, mais agonia se estabelece na vida. Porque uma pequena regra, porque um pequeno hábito pode tornar-se um grande motivo de conflito, de confronto e de desgraça, que mais afasta do que aproxima o homem de Deus, que mais distancia do que produz no homem comunhão e aceitação diante do Senhor. Então o vinho velho é o vinho no qual o homem acaba por viver uma religiosidade agonizante, porque ele quer chegar na presença de Deus, ele quer ter a certeza de que será aceito por Deus, ele quer ter a certeza de que quando chegar diante de Deus, Deus vai olhar para ele, aplaudir e dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra, você cumpriu todas as leis, você executou todos os princípios, você fez justiça à sua salvação, então entre no gozo do seu Senhor. Esse tipo de pensamento que tem. E quanto mais um homem confia em si e põe a sua esperança nessa expectativa, mais ele vê a falência desse pensamento e mais ele vive esse abismo escuro, vazio, dentro de sua alma, dentro do seu coração. O vinho velho é ainda o vinho do fato, de que o homem se apoia em normas, mas desconhece a compaixão. Alguém que se apega tanto às regras
que faz com que essas regras acabem por anuviar a compaixão, a visão de compaixão e de amor para com o próximo. No capítulo número 2, versículos números 15 a 17, nós encontramos o relato do seguinte fato. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que nós encontramos aqui, irmãos e irmãs, é mais uma vez o exemplo do conflito que ocorria em razão desta percepção a qual nós anteriormente nos referimos, mas que se aprofunda aqui, ou que se apresenta aqui, desse viés muito específico. Regras, mas sem qualquer compaixão. Eles não estavam ali felizes porque um publicano, e para quem não está acostumado com esse tipo de palavra, esse tipo de conceito, publicano era um judeu que trabalhava a favor do Império Romano. Então ele prestava um serviço público, não é? Ele atuava diante dos judeus, ele sendo judeu, atuava diante dos judeus para, na maioria das vezes, como para colher impostos, né? Como alguém que tributava as vendas, o comércio, a própria vida da pessoa. Havia impostos para tudo naquela época. E revertia parte deste valor para o governo romano, que era um governo opressor, que era um governo, né, um poder ali imposto pela força militar. Então, os judeus olhavam para estes outros judeus, de uma forma geral, né, esses judeus, a maioria, olhava para esses judeus publicanos e os considerava como traidores. O que nós encontramos aqui é que alguém que foi chamado pelo Senhor Jesus, ele estava trabalhando na coletoria, ele trabalhava para aquele governo. Jesus chega diante dele, chama-o, ele abandona aquele ato, ele abandona aquela profissão, ele abandona aquela atitude, ele abandona aquele projeto de vida, né? Ele abandona aquilo que era a segurança dele, misericórdia, né? que era a segurança dele para a vida, o meio de sustento, de garantia do seu futuro, de sustento da sua família. Ele abre mão de tudo isso ao ouvir Jesus chamado, e ele imediatamente segue ao Senhor Jesus. Mas os fariseus, eles estavam preocupados não com este fato. Eles não se preocuparam em glorificar a Deus porque um traidor se arrependeu e agora largou aquele serviço e está agora se influindo dentro novamente da cultura e da religiosidade, do ambiente e da sociedade judaica de modo aceitável. Não, eles não estavam preocupados com isso. Quando Jesus, então, Mateus, ou Levi, não é? Ele faz podemos dizer um churrasco? Ele promove uma festa, ele faz uma festa. Jesus é convidado para ir, os discípulos de Jesus são convidados para ir, os publicanos e pecadores, que talvez fossem os únicos que davam atenção ali para Levi e para Mateus ou Levi, ele convida aqueles que eram mais próximos, eles vão também havia publicanos e pecadores, segundo a nomenclatura judaica, né? A classificação judaica de algumas categorias de pessoas, publicanos e pecadores estavam na mesma linha, né? Assim como publicanos estavam no mesmo nível e na mesma linha de pecadores, eles estavam ali, vão para o jantar, eles se reúnem ali, certamente eles ouviram o testemunho de Mateus ou Levi, ouviram também as palavras de outras pessoas, eles estavam ali festejando, porque finalmente havia motivo para a festa, havia motivo para a alegria. Mas os escribas e os fariseus estavam preocupados na questão religiosa, social que ali havia se estabelecido. Porque come ele e bebe com os publicanos e pecadores? Não é lícito se ajuntar com essa categoria de pessoas. Não é lícito aproximar-se delas, não é lícito conviver com elas, não é lícito recebê-las em sua casa, não é lícito favorecer essas pessoas, ao passo que Jesus
ao ouvi-los falar isso, diz claramente a eles: vocês têm errado, porque vocês não têm entendido a graça e a misericórdia de Deus. Eu vim para resgatar os pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não se prendam a essas regras, mas se deixem levar pela compaixão. Dê testemunho, transmita a graça, mostre um Deus misericordioso, que é justo, um Deus que é justo, que pune pecados, o Deus que disciplina pecados praticados, o Deus que tem um juízo preparado para aqueles que não são seus, para aqueles que o rejeitaram, mas é um Deus também cheio de misericórdia e graça, o Deus que vai ao encontro do homem, o Deus que se preocupa mais com a doença espiritual do que com as regras religiosas. E é em favor da cura dos doentes, ele até abre mão das regras religiosas, a fim de que os outros possam ser curados e encontrem vida. O vinho velho, ele é marcado por este apoio, esta muleta, esta âncora, essa estaca, chamada conjunto de normas, nos quais os religiosos, ou aqueles tomados pelo religiosismo, se ancoram, se amparam, encontram apoio, mas esquece de olhar para o próximo, de usar de compaixão e de misericórdia para com aqueles que estão perdidos. É interessante nós observarmos nos versículos 4 e 5 do capítulo número 3, o que se passou até mesmo no coração do Senhor Jesus Cristo, olhando para aqueles homens. Capítulo 3, versículos de números 4 e 5. Então lhes respondeu: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Observe o que diz o versículo número 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, chamou aquele homem para o meio, estendeu a ele, disse a ele para estender a mão, e a mão daquele homem foi imediatamente restaurada. Dureza de coração, que favorece mais a percepção das regras do que a necessidade do próximo, que é capaz de fechar os lábios, que é capaz de fazer com que um homem desvie, faça uma pequena alteração no seu trajeto para não se aproximar de pessoas indignas. Afinal, estou indo para a igreja, estou indo para adorar a Deus. Pequeno desvio, porque o seu coração está tão apegado a si e às regras, à justiça pessoal, que ele se esquece de olhar com compaixão para aqueles que estão passando alguma necessidade real em suas vidas espirituais. Do vinho velho é ainda a religiosidade que considera protocolos mais do que o próprio Cristo. Versículos números 18 a 20, do capítulo número 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes o Senhor Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. É interessante nós observarmos aqui mais uma vez uma questão muito preciosa dentro da prática, dentro do conceito do judaísmo farisaico, que era a questão da prática dos jejuns, o dar o dízimo, prática de jejuns, o dar esmola. Tudo isso era muito considerado sob o ponto de vista dos conceitos do judaísmo acerca da religião. E aqui nós encontramos mais uma vez esse confronto e essa preocupação. Por que eles não são como a gente? Por que eles não fazem como nós? Os discípulos de João jejuam, os nossos discípulos jejuam, não é? Por que os teus discípulos não jejuam? Por que eles não se tornam iguais a nós? Por que eles não seguem a nossa prática? Por que eles não seguem o nosso exemplo?
E aqui o Senhor Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, pode porventura, é lícito, é apropriado, não seria uma ofensa alguém se dedicar a jejuar enquanto a festa ali está em andamento, enquanto o noivo está presente? O que nós encontramos aqui, meus irmãos e irmãs, é que não somente essa religiosidade seca, essa religiosidade formal, essa religiosidade hipócrita afasta os homens dos homens, mas obviamente afasta os homens de Deus, e mais especificamente afasta os homens de Cristo, por meio de quem Deus opera a salvação. É interessante nós observarmos isto. Eles estavam tão preocupados com as normas e as regras que consideravam mais esses protocolos. Vamos jejuar? É lícito curar no sábado? É lícito colher espiga no sábado? Do que propriamente considerar a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante nós observarmos, ou nós lembrarmos aos irmãos e irmãs, que a palavra Cristo significa o quê? Messias, ungido, enviado. As pessoas de nós podemos nos prender tanto a questões burocráticas, a rituais, a normas, que podemos, diante dessas normas, acabar por não enxergar o próprio Cristo. Às vezes nos apegamos com uma certeza tão grande de que essas normas são a essência do que Deus quer, que esquecemos de olhar para o enviado do Senhor, para o Messias, para o ungido, para Cristo, que é o Evangelho de Deus. Cristo é a boa nova de Deus. Cristo é Deus discursando em carne e osso no nosso meio. Cristo é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a beleza de Deus manifestada no nosso meio. E aqueles homens estavam tão tomados, tão cegos, tão afetados na sua visão, que não conseguiam discernir claramente a pessoa de Cristo que estava ali diante dele, o Messias, o prometido do Senhor, o enviado de Deus. Eu estava aqui, não sei se os irmãos observaram, né? De vez em quando no louvor ou nos hinos, eu estava cantando e tinha que parar de cantar, né? Porque eu não conseguia enxergar a letra ali. Eu usei aqui o smartphone, né? Lendo a letra ali um pouquinho para cantar, mas de vez em quando eu tinha que parar, porque simplesmente o vapor, né, saindo da minha boca embaçava. Eu não conseguia enxergar direito. Na minha igreja é pior. Aqui ainda tem a televisão, dá para enxergar um pouquinho. Na minha igreja é complicado. A gente também, no momento do louvor, desce do púlpito, nós vimos a projeção. E geralmente, quando acontece isso, é o seguinte: eu estou lá olhando, começa a cantar, começa a embaçar. Aí eu ou baixo um pouquinho a máscara, não é conveniente, ou tiro o óculos, que é menos conveniente ainda, porque se embaçado, né, com óculos eu não enxergo, sem óculos continua embaçado do mesmo jeito. Então eu tenho que decorar a letra, eu tenho que fazer alguma coisa para poder. Há coisas que se interpõem, que se estabelecem, às vezes tão suavemente, né, que nos impede de ver claramente algumas coisas. E às vezes, irmãos, rituais, normas, estatutos, o que quer que seja, às vezes nós somos tão tomados por eles que esquecemos que eles são meios para servir a Deus. São instrumentos que devem nos ajudar a enxergar além da letra, que devem nos ajudar a pensar com compaixão,